Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Rúvia e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho das minhas leituras que eu fiz durante o mês de agosto e também vou falar a minha TBR, os livros que eu vou ler para a maratona Desencalha 2.0 que a minha amiga Laura Brandt do Nostalgia Cinza criou. Mas antes de eu falar dos livros que eu li e os livros que eu vou ler pra maratona, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no História Rúvia. E aproveita para poder me seguir nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bow, e o Instagram, que é o História Rúvia, em que a gente tem um contato muito mais próximo. Começando aqui, nós temos o livro The Dawn of Yang Cheng, do FCI, que inclusive saiu o resenha desse livro aqui no canal para quem quiser ver. E assim como a gente tem os livros da Avatar Kyoshi, nós temos esse livro para poder conhecer um pouco mais da Avatar Yang Cheng, da Avatar da Nação do Ar. Eu gostei bastante desse livro, apesar de que meu amor pelos livros da Kyoshi ainda são maior, mas ainda assim foi bom poder conhecer um pouquinho da história da Yang Cheng, ver a Yang Cheng dessa versão mais humanizada dela, a gente vê as inseguranças, os medos, os receios dela. A única questão que me incomodou um pouquinho durante a leitura é que o livro ele é dividido em multipov. Aqui nós temos o POV da Yang Cheng e também do Kavik, que é um garoto da tribo da água, que ele acaba trabalhando junto da Yang Cheng, questão de espionagem, então por isso divide muita visão do Kavik com a Yang Cheng, e às vezes eu sentia que a Avatar ficou deixado um pouco de lado, mas ainda assim eu achei que o autor soube desenvolver bem a personagem, mostrar o lado mais vulnerável e humano dela. E eu tô muito ansiosa pra ver o que vai acontecer na continuação desse livro, que tem tudo pra poder ser muito bom. E temos aqui agora o livro Clube do Orgasmo da June, que ele é francês, então você faz o biquinho para poder falar da June Plum. E basicamente eu já falei um pouquinho desse livro no vídeo de unboxing book haul. E basicamente o objetivo da autora é poder falar sobre sexo, prazer, sexualidade de uma forma clara, sem tabus e de uma forma muito ampla para todas as pessoas. Inclusive aqui ela usa de pronomes neutros e é um livro muito interessante. Eu achei muito legal a proposta da autora, que ela mostra para você poder conhecer só você mesmo, para você poder se dar prazer e também usar isso nas suas relações. E eu achei muito interessante como ela tentou ser o mais diversa possível, falar sobre diversidade aqui no livro. É muito bom e eu tenho muitas amigas e pessoas que ficaram interessadas em conhecer o livro. Só não posso mostrar muito porque ele tem ilustrações muito explícitas e o YouTube iria derrubar o vídeo, mas ainda assim foi uma leitura muito interessante, diferente do que eu leio, mas eu acho que é válido todo mundo poder conhecer e ler essa obra da June, que eu acho que a autora toca em pontos muito importantes. O próximo livro da minha listinha foi A Filha do Guardião do Fogo, da Angeline Bouwelli, e que foi publicado pela Intrínseca recentemente. O que mais me chamou a atenção nesse livro é a proposta dele, que ele é um thriller, e como eu amo ler thriller, fazia tempos que eu não lia realmente um thriller que me deixava, meu Deus, eu preciso saber o que tá acontecendo, que me deixasse, caraca, não faço ideia, tô morrendo de medo. Aquele thriller que realmente me prendesse, eu falei, eu preciso ler esse livro, e foi simplesmente maravilhoso. Aqui a gente vai conhecer a Adonis, que é uma garota que ela acabou de se formar no ensino médio e tá indo pra faculdade, que ela vive em dois mundos bem paralelos. Pela família de parte de mãe dela, o pessoal vem de família branca, super conservadora, com umas ideias até um pouco retrógradas. Já a família por parte de pai dela é uma família indígena que mora na reserva indígena, e a Downes fica entre esses dois mundos tentando conciliar isso, apesar dela ser muito apegada à reserva, à família do pai dela, às tradições que existem dos povos originários, que ela é muito apegada a toda essa tradição e a cultura. Ela fica entre esses dois mundos tentando encontrar qual que é o seu lugar, aonde que ela pertence, e no meio de todas essas questões ela vai acabar se envolvendo em uma investigação do FBI para poder investigar a questão da metanfetamina que está sendo produzida nessa reserva indígena, de quem que é a pessoa responsável por isso, que eles suspeitam que possam estar usando algum cogumelo, algum tipo de alucinógeno. Enfim, é um livro realmente que mexeu comigo, me surpreendeu, foi por caminhos que eu de fato não estava esperando. E temos aqui A Hipótese do Amor, da Hayley Hazelwood, que aqui a gente vai conhecer a Olive, que é a nossa personagem principal, que é uma estudante de doutorado de biologia, e tudo vai acontecer quando ela sem querer acaba beijando o Adam, que é o professor dela, não o professor direto dela, mas ele acaba sendo professor do departamento de biologia. Ela acaba beijando ele pra poder provar pra amiga dela, eu tô saindo aqui com ele,
pode ficar lá com meu ex, eu tô aqui já em outra. E nisso os dois vão acabar se envolvendo em um fake dating, porque a Olive quer convencer a amiga dela que de fato ela tá junto do Adam, que ela já superou o ex, que é pra amiga pegar o ex, pra amiga ser feliz com o ex dela. Que não era bem ex-namorado, é um ex-ficantezinho que foi por nada. Mas aqui então a gente vai acompanhar esse fake dating do Adam e da Olive, dos dois tendo que fingir esse relacionamento, que a Olive vai usar isso como pretexto pra fingir pra amiga dela que já tá apaixonada, que tá em outra, e o Adam vai usar esse relacionamento pra poder fingir que ele quer ficar na universidade, que ele está construindo raízes e pra poder conseguir uma bolsa, um dinheirinho pra pesquisa dele. Esse livro é um romance maravilhoso, tocou em muitas questões que mexeram comigo no fundo do meu coração, e quem sabe um dia eu possa estar preparada pra poder falar delas aqui. Mas é um romance maravilhoso, é um livro super hypado pelo TikTok, muitas pessoas falam bem, e é um hype que eu acho que é super merecido. Temos aqui Fabulosas, Histórias de um Brasil LGBTQIAP+, do Patrick Casimiro, que aqui ele resolve contar um pouco da história do nosso país, Brasil, junto à comunidade LGBTQIAP+. Eu achei sensacional esse livro, trouxe muitas informações, fala sobre figuras muito importantes da comunidade, que foram muito importantes para a luta da comunidade, que fizeram um papel revolucionário. É um livro sensacional e cheio de ilustrações. Por mais que seja um livro de não ficção, que vai falar sobre a história do Brasil, da comunidade LGBTQIAP+, ao longo dos anos, passando até pela ditadura militar até os dias atuais. Inclusive tem até algumas questões da época do Brasil, Brasil Império, até Brasil República, enfim, tem muitas questões muito importantes. É um livro super interessante. Por mais que seja um livro de não ficção, a linguagem que o autor usa é muito acessível, e acho que esse é um livro que muitas pessoas devem ler, devem conhecer, porque é sensacional. O pessoal da editora Paralela fez um trabalho incrível com esse livro, realmente é uma obra de arte, não só pelo conteúdo que é muito bem trabalhado, desenvolvido, assim como as ilustrações, a edição que tá lindo demais. Agora nós vamos falar de O Feitiço dos Espinhos, que aqui nós vamos conhecer Elizabeth, que ela é uma órfã que cresceu em uma das grandes bibliotecas do reino. E por isso, por essa relação dela com a biblioteca, com os livros, o sonho dela é poder se tornar uma guardiã, poder proteger as bibliotecas e os grimórios, porque os livros que estão guardados nas bibliotecas são de importantes. Precisa de uma pessoa para poder estar protegendo esse conteúdo super valioso. Porém, quando a biblioteca onde Elizabeth mora é atacada, ela se torna a principal suspeita de um crime, e ela agora vai ter que fazer de tudo para poder provar a sua inocência. E para poder auxiliar ela vai acabar contando com a ajuda de um feiticeiro, o Nathaniel, e um demônio que é seu empregado. Por mais que os feiticeiros sejam considerados pessoas não tão boas de se associar, eles vão ser a chave para Elizabeth poder provar a sua inocência. É um livro único de fantasia, então para quem quer ler um livro de fantasia, mas não quer se comprometer com séries extensas, é uma ótima opção. Temos aqui esse romance levinho, fofinho, com protagonismo LGBTQIAP+, A Estratégia do Charme, que aqui a gente vai conhecer o Dev, que ele trabalha na produção de reality show de relacionamentos, e ele está pronto para poder começar uma próxima temporada, em que o príncipe dessa temporada, o Charlie, que ele vai estar escolhendo uma princesa para poder se casar com ele, que o objetivo desse programa tem várias mulheres para poderem serem as possíveis princesas de um príncipe, que é uma pessoa super importante, badalada, maravilhosa. E dessa vez a produção resolveu escolher o Charlie, que ele é um cara da área de tecnologia, que tá querendo muito bonito, muito atraente, que supostamente quer encontrar um amor. Porém, as gravações da temporada desse reality vão tendo alguns problemas, porque o Charlie não é como o pessoal pensava, ele não gosta muito de toque, ele parece não se conectar com as participantes. E nas gravações desse programa, o Dev, que vai estar atuando na produção e cuidando do Charlie, assessorando o Charlie, um romance vai acabar nascendo entre os dois, e é a coisa mais gostosinha de poder ler, de você entender o Charlie, algumas questões dele. O próprio Dev é um livro muito gostoso, que vale super a pena poder ler, é um romance levinho, muito envolvente e que eu amei. Muito obrigada, Paralela, por terem mandado esse livro, porque realmente foi tudo. Temos aqui Os Noivos do Inverno, que eu li esse livro por conta da Ana Entre Quatro Livros e também da Clara Decol, que elas falam bastante dessa série. Basicamente, o mundo foi dividido em várias arcas, e aqui a gente vai conhecer a Ofélia, que ela é da arca de Anima. Basicamente, nessa arca, o pessoal tem o talento de poder ler os objetos. Porém, a Ofélia vai ter que deixar sua arca, sua família, por conta de um acordo que a família dela fez
de um casamento, que ela teria que ir para uma outra arca para poder se casar. Porém, nem ela nem o noivo dela estão muito animados com isso, com essa possibilidade de um casamento arranjado. E por conta desse noivado arranjado, a Ofélia é obrigada a deixar sua arca Nima para poder viver na Arca do Polo, na cidade celeste, onde seu noivo, o Thorn, vive. E ele até falou assim: cara, eu espero que você sobreviva durante esse noivado, porque existem muitos perigos. A Ofélia de início não consegue acreditar nisso que o Thorn tá falando, ela não consegue enxergar que tipos de perigos podem existir. Porém, com o passar dos dias da Ofélia lá no Polo, nessa nova arca, ela percebe que de fato existem muitos perigos, conspirações. E, gente, é sensacional esse livro. Admito que no início eu fiquei um pouco confusa com essa questão das arcas, a função de cada um dentro das arcas, os talentos, mas no fim eu tava tipo assim: meu Deus, que livro perfeito, eu preciso de ler mais e mais. Então, eu tô doida pra poder dar continuidade pra essa série, porque aí é simplesmente incrível. Eu acho que é bem diferente de tudo de fantasia que eu estava lendo nos últimos tempos. Temos aqui o grande e magnífico, espetacular Skyward, do Brandon Sanderson, que esse daqui é um livro de ficção científica que vai se passar em um planeta que não é a Terra, bem longe da Terra. Basicamente, nesse planeta, os humanos são obrigados a ver recolhidos porque existem seres extraterrestres que vivem atacando os humanos. E o sonho da Spencer é poder se tornar uma piloto para poder ajudar a proteger os humanos que vivem escondidos nesse planeta e derrotar os arqui-inimigos que vivem atacando eles. Porém, a Spencer tem uma questão que dificulta esse processo dela de se tornar o piloto, porque o pai dela foi um piloto e acabou se tornando um covarde. Ele fugiu de uma luta. Então as pessoas acreditam que, pelo fato do pai da Spencer ter sido um covarde, ela vai ser uma covarde, que está nos genes dela, a história dela. Então aqui a Spencer vai lutar para poder provar que ela é digna de se tornar uma pilota, que ela tem as capacidades, que ela tem um talento e que ela não é uma covarde. Pessoalmente, não sou muito de ler livros de ficção científica, mas eu gostei bastante de Skywatch, foi uma experiência muito positiva. Eu consegui realmente imaginar todo esse cenário. Aqui no livro também tem algumas ilustrações que ajudam, você consegue ver as naves. Foi um livro que realmente eu imergi para esse universo. Foi bem interessante conhecer várias questões aqui. Me surpreendi com essa reviravolta que tem, porque de fato não era algo que eu estava imaginando. E eu também tô doida para poder continuar lendo a série, porque tem um potencial imenso. Esse foi meu primeiro contato com os livros do Brandon Sanderson e eu espero continuar lendo muito mais, porque eu realmente adorei esse trabalho do autor. Eu tava com muito medo de ler esse livro, porque, como eu falei, não sou de ler tanto ficção científica, achei que eu poderia não gostar, não me adaptar muito bem, mas no fim acabei amando, simplesmente perfeito. E para poder finalizar as leituras de agosto, nós temos aqui o segundo livro de Pop War, The Dragon Republic, que basicamente aqui nesse livro nós vamos acompanhar as consequências do que aconteceu no primeiro livro, que é basicamente a Rin conseguindo lidar com a questão dela ter feito essa ligação com a deusa Fênix, que a Rin, ela não está em controle de si mesma, ela não consegue ter pensamentos conexos, está sendo um processo muito doloroso e muito difícil para ela poder lidar. A única coisa que ajuda ela a poder apagar, para poder extrair a mente dela, é o ópio. Mas quanto mais ópio ela usa, mais ela acaba se prejudicando. Então ela vai ter que lidar com essas questões, vai ter que conseguir conciliar essa questão da deusa dentro dela, dessa ligação, dessa conexão que ela criou com a deusa sem o ópio. Ela vai ter que começar a controlar um pouco desses novos poderes, das habilidades que ela adquiriu. É uma luta intensa que ela vai passar dentro desse livro, dela consigo mesma. E além disso, o livro também vai abordar algumas questões da guerra que se iniciou, que o pessoal tá querendo fazer uma guerra contra o Império e instaurar uma república. E a única coisa que eu tenho que dizer é, gente, que final foi esse? Teve uma reviravolta nesse final que eu não estava prevendo. Eu fiquei, de queixo caído com esse final. Esse final que fez o livro melhorar ainda mais pra mim. Porque essa leitura foi uma leitura vai e vem. Às vezes eu deixava um livro um pouco de lado, depois pegava. Não foi um ritmo tão acelerado igual o primeiro, apesar de que é um livro muito bom. Mas esse final, minha gente, realmente me deixou de queixo caído. Me pegou de surpresa, desprevenida. E agora eu não faço ideia do que esperar do terceiro livro. Porque realmente não estava esperando por isso. Fui feita de trouxa bonito com o fim desse livro. Mas olha, que série sensacional. Tá sendo muito gostosa a minha experiência de ler Pop War. E mal posso esperar para poder ler o terceiro e último dessa trilogia. E agora eu vou falar com vocês a respeito dos livros que eu vou ler para a Maratona Desencalha 2.0 Limpando a Estante. Aqui nessa canequinha eu coloquei
é o título de vários livros que eu ainda não li, livros que eu tenho que ler, livros não lidos. Eu vou sortear 4 para poder ler. Que basicamente nessa maratona vamos ter 4 times e eu escolhi o time surto. Eu decido, é um puro surto. Enfim, vou pegar aqui. Vou pegar, depois eu mostro os livros para vocês. O primeiro... Pop War 3. Só foi falar de Pop War que eu vou ter que ler o último de Pop War. Aqui. Vamos ver. Meu Deus, título gigante. Os Números do Amor. Mais 2. Vamos sortear aqui mais 2. Ai, complicado abrir só com uma mão. Intrínsecos de Julho. O último, vamos ver qual que é o último livro que eu vou ler para essa maratona. Aqui. Kingdom of the Wicked 2. Gente, eu fui lá pra poder pegar os livrinhos e mostrar pra vocês o que eu vou estar lendo durante a maratona. Começando com Intrínsecos de Julho, chamado As Vitoriosas. Temos também Os Números do Amor, que parece ser um romance bem gostosinho de ler. Estou com expectativas. Pop War 3, que é esse calhamaço. Enfim, realmente não sei o que esperar, porque o final do segundo livro realmente me surpreendeu. E, enfim, tá aqui na meta pra poder ler. Mas não sei se eu vou conseguir, porque, gente, olha o tamanho. E pra poder finalizar, Kingdom of the Wicked 2, que é a continuação de Kingdom of the Wicked, que eu gostei bastante. Espero que eu possa continuar gostando desse segundo livro também. Enfim, gente, assim chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco dos livros que eu li em agosto e dos livros que eu vou ler durante a maratona. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ajudar muito like nesse vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, que isso ajuda demais a divulgar o meu trabalho. Me conta aqui nos comentários se vocês conhecem algum desses livros que eu citei ao longo do vídeo, se vocês têm vontade de ler algum deles, se vocês já leram, me conta aqui que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!